Indago se Gabriel Faria Oliveira está presente, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais. Ausente. Próximo a ser chamado, o professor Leonardo Carneiro. Com a palavra, André Roque. Eminente presidente, eminentes relatores do projeto, caros colegas, ninguém questiona aqui que o projeto do novo Código de Processo Civil é um projeto de suma importância para a justiça brasileira. É um projeto destinado, vocacionado a proporcionar maior celeridade, maior efetividade à prestação jurisdicional. E essa é uma questão que é evidente não apenas pela extensão do projeto, como pela extensão do seu âmbito de incidência, em que o projeto se aplica em causas entre particulares e não só entre particulares, também em causas envolvendo o Estado e até, subsidiariamente, lógico, no âmbito do processo do trabalho. Então, essa é uma premissa inicial. Acredito que não haja discussão quanto a isso, da absoluta importância do projeto do Código de Processo Civil. Destaco também que nós já tivemos no Brasil o CPC de 1939, o CPC de 1973, que é o que se encontra atualmente em vigor, e aqui estamos com um novo projeto aí, em vias de ser votado por essa Casa Legislativa. Ou seja, nós vivenciamos uma oportunidade diferenciada, uma oportunidade incomum, uma oportunidade de aperfeiçoarmos uma lei de suma importância para o ordenamento brasileiro. Não podemos perder essa oportunidade. E a razão pela qual eu venho aqui é justamente para chamar a atenção quanto a esse ponto. O projeto ele tem inúmeros pontos positivos, inúmeras melhorias que devem ser reconhecidas. Por exemplo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, por exemplo, uma melhor racionalização dos procedimentos especiais. Esses são pontos que devem ser preservados. Mas o que eu trago aqui, o que eu chamo a atenção, é que ainda há pontos a melhorar, há pontos que devem ser discutidos, pontos que devem ser refletidos. E nós temos essa oportunidade, que é uma oportunidade única e que não devemos abrir mão dessa oportunidade. Muita coisa já foi falada aqui, muitos pontos específicos, eu não pretendo, evidentemente, repeti-los todos, mas um ponto que eu queria chamar a atenção, que me parece que ainda não foi falado, e me parece que é um ponto sensível, é a questão da formação da coisa julgada sobre questão incidental. Ou seja, sobre aquelas questões, sobre aqueles fundamentos que o juiz teve que apreciar como uma conclusão, como uma premissa para chegar à sua conclusão sobre o pedido efetivamente formulado pela parte no processo. Esse é um ponto absolutamente polêmico. A proposta que veio do Senado Federal, que albergava, vamos dizer assim, a proposta original do anteprojeto, previa a formação dessa coisa julgada sobre questões incidentais, ou seja, formaria-se a coisa julgada material, não apenas sobre o dispositivo que versava sobre o pedido efetivamente formulado pelas partes, mas também sobre todas aquelas questões incidentais que foram efetivamente debatidas no processo. Quando o projeto veio aqui para a Câmara, inicialmente foi apresentado um primeiro relatório do eminente deputado Barradas Carneiro, que restabelecia o regime atual, ou seja, restringindo a coisa julgada ao dispositivo. E após, sobreveio o relatório do eminente deputado Paulo Teixeira, restabelecendo aquela lógica do Senado, ou seja, a questão, a coisa julgada também sobre a questão prejudicial. Só essas idas e vindas já mostram a polêmica, que não é um ponto extremamente polêmico, e é um ponto que exige cautela. A experiência jurídica estrangeira, e eu falo aqui Estados Unidos, Espanha, onde já há uma orientação também nesse sentido, mostra a enorme dificuldade de se adotar um regime de coisa julgada que envolva também a questão incidental. Por quê? Porque você
tem aquela natural dificuldade de saber no processo quais foram as questões efetivamente debatidas. Sobre o que se forma a coisa julgada, afinal? Qual o nível de debate que tem que ter no processo? Numa ação, por exemplo, de cobrança de uma determinada prestação em um contrato, se o réu questiona determinada circunstância, determinada cláusula do contrato, se o réu questiona a validade do próprio... Se o réu traz essas questões e o juiz aprecia isso, ainda que de forma superficial, o que é necessário para que se forme a coisa julgada também sobre essa questão da validade do contrato? Será que o réu vai ter que produzir todas aquelas provas sobre essas questões que ele nem estaria tão interessado em produzir, mas ele acaba produzindo pelo receio de se formar uma coisa julgada material? Esse é o grande risco envolvido nessa proposta, o risco de insegurança jurídica. Então esse foi um ponto, haveria muitos outros, evidentemente, mas eu acredito que eles já foram até devidamente explorados aqui nos pronunciamentos anteriores. Então eu agradeço pelo convite e pela oportunidade de poder contribuir com o projeto. Muito obrigado. Muito obrigado, professor André Vasconcelos Roque. Comunico a todos os participantes desta comissão geral que, de acordo com o comunicado da mesa, receberão um certificado expedido pela Câmara dos Deputados atestando a ativa participação na elaboração do projeto de reforma do Código de Processo Civil. Com a palavra, o advogado e professor de processo civil Leonardo José Carneiro da Cunha e logo a seguir o professor Dierle Nunes.